E se o teu companheiro te fosse infiel, mas continuasse a dormir contigo, a comer à mesma mesa e a dizer que te ama, te chamavas isso de quê? Olha, trair não é só dormir com uma outra pessoa. E hoje vamos falar de um tipo de adultério totalmente diferente, que quase ninguém assume, mas muita gente vive na realidade. E olá, meu nome é Hilda. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal, fé e bem-estar, com muito propósito. E olha, hoje, minhas amigas, meus amigos, vamos conversar com muita verdade. Puxa uma cadeira, pega no teu chazinho e fica aqui comigo. Olha, agora o que te vou ler não fui eu que escrevi, nada disso. Este texto não nasceu num púlpito, simplesmente nasceu de uma relação quebrada. É a linguagem de alguém que foi o quê? Traído. E ele está no livro de Jeremias, no capítulo 3. E eu vou-te ler, a começar para tu entenderes o que diz no versículo 6 e 7, que diz assim: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Visto que fez a rebelde Israel, ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou e prostituiu-se. 7. E eu disse: Depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas ela não voltou, e viu isto a sua alveiosa irmã Judá. Olha, aqui Deus não fala como um juiz que nos condena, não. Fala como alguém muito ferido. Eu estive, eu esperei, eu chamei, e tu não voltaste. Os montes altos não são lugares físicos, são realmente as nossas escolhas. E hoje, os montes altos são aquilo onde realmente gastamos mais energia, aquilo que ocupa o nosso pensamento, aquilo para onde corremos quando estamos aonde? Cansadas. A infidelidade espiritual é quando Deus já não é o quê? A nossa prioridade, mas sim a nossa alternativa. É como dizer, eu creio, mas viver como se ele não fosse necessário na nossa vida. Porque trair é dar o teu melhor a quem não te ama. E o resto, claro, a quem te ama de verdade. Olha, o texto continua na 8, que é mesmo, olha, porque há ainda algo muito mais grave do que a gente se afastar. É verdade. Vamos ler então no 8. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. E lhe dei a sua carta de divórcio, que a alvoroçosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Olha, Judá viu tudo, certo? Viu a queda, viu a consequência, viu a dor e mesmo assim o que é que ela fez? Continuou. Mas Judá fez algo muito diferente. Ela fingia fidelidade por fora, procurava o culto, dizia as palavrinhas certas, tinha aquela aparência espiritual perfeita, mas por dentro, olha, o seu coração estava tão longe, a sua vida dividida, as escolhas estavam escondidas, mas nada está oculto para Deus, certo? Isso chama-se o quê? Hipocrisia. Quantas vezes mantemos aquela nossa fachada no grupo de igreja? Ou até dentro da nossa família? Mas no nosso quarto escuro, os nossos pensamentos, na internet, negócios, está igual ao de quem nem sequer conhece Deus, verdade? A hipocrisia é também uma prostituição. Deus prefere distância honesta à proximidade falsa. Como quem diz, olha, se queres ser falso e hipócrita, por favor, não me chames de Senhor. É como aqueles que realmente adoram os outros deuses, mas na hora do aperto chamam por quem? Por Deus, seu Pai. Ora, isto é o quê? Ser hipócrita, ser falsa.
Porque mais vale o quê? Um pecador que se ajoelha e diz: Deus, ajuda-me porque eu não consigo. Do que realmente o religioso que se levanta e se orgulha e diz: Vês como eu sou tão bom? Porque olha, porque o primeiro está a ser fiel à sua verdade, certo? Enquanto o segundo trai a Deus com o seu próprio ego. E para continuar ainda diz assim, vamos ler agora no versículo 9 e 10. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua alvosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Repara nestas palavras poderosas. Não voltou com todo o coração. Não é só sobre errar, é sobre fingir. Porque prostituição espiritual é querer o quê? Benefícios de Deus sem uma relação com Ele. É uma oração sem a entrega. É fé sem a obediência. É presença sem a rendição. E Deus não quer, olha, pedacinhos de ti. Ele quer-te inteira por completo. E hoje muita gente diz: Olha, eu acredito, mas vivo como se o medo mandasse, o dinheiro decidisse, o controle fosse o seu senhor. Olha, isso cansa, isso seca, isso até afasta, porque Deus não quer visitas. Ele quer morada, minha amiga, meu amigo. E a morada chama-se o quê? O teu eu, o teu coração total. Isso acontece também aonde? Nas relações. O que destrói um casamento não é apenas o erro, é a negação do erro. Repara, se o teu marido ou esposa erra e te diz: Olha, eu não fiz nada, minhas amigas, meus amigos. Olha, não há cura, certo? Deus não pede sacrifícios ou castigo, nada disso. Ele simplesmente diz: Olha, só admite. Porque é tão difícil admitir? Porque o ego que quer ter razão. Discutir com a sociedade ensina-nos a quê? A ser uma vítima. Mas Deus chama-nos a ser responsáveis. Agora só te peço uma coisa. Fica em silêncio e diz para ti: onde é que o meu coração anda dividido? Se te sentes como Judá, fingindo estar bem, mas um vazio cá por dentro, olha, o convite de hoje que te faço é: volta para casa. Deixa aqui nos comentários, tu já sentiste que viveste ou que vivias uma fé de aparência? E se este vídeo te fez ainda parar por dentro, olha, já valeu a pena eu ter estado aqui. E agora, fica mais uma vez em silêncio, tu e eu, claro. E se sentes que este conteúdo pode ajudar alguém, partilha. Porque às vezes Deus usa-nos o quê? Um pequeno gesto simples para chegar onde nós realmente não conseguimos. E lembra-te, cuidar da tua essência é o teu maior investimento. E quando o barulho do mundo, olha, for demasiado forte, respira fundo, sorri com esperança e confia em Deus, claro. Mais uma vez, Deus vos abençoe, Deus vos ama. E eu também, um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijinhos!